Olá, nós estamos no capítulo 1, Introdução à Estatística e Análise de Dados, do Walpole, oitava edição. Estamos seguindo o roteiro do capítulo, já fizemos a leitura do capítulo, eu já indiquei para vocês a leitura do capítulo, a releitura dos tópicos em destaque, já desenvolvemos um exemplo da página 018, o exemplo 1.2, e agora vamos desenvolver o exemplo da página 025, o exemplo 1.4. Essa é o desenvolvimento de resolução para esse exemplo do capítulo. Nós vamos seguir a sequência, conforme a gente tem apresentado para vocês, que é, utilizando o Google Docs, criar, eu estou dentro de uma pasta qualquer, é importante você organizar as suas pastas para ter sempre uma coerência muito consistente, para não ficar colocando os dados em qualquer lugar. Vou criar um arquivo do Docs. Aqui. E vou colocar a estrutura básica que a gente tem estabelecido, que é a fonte, a proposta do problema, do exercício, do desafio, o desenvolvimento e a resposta. Aí eu vou aqui colocar o título, eu vou aplicar Ctrl Alt 1, que fica mais fácil para mim aqui no teclado. Adianta um pouco mais, mas o caminho é aquele lá. E aqui eu venho a fonte. A fonte eu vou copiar essa estrutura que está aqui, que eu estabeleci, porque é bem tranquila. Ou eu posso, às vezes, copiar essa de cá, para ficar bem clara o que nós estamos fazendo. A fonte é essa aqui, vou tirar aqui. Ele já foi formatado, eu vou colocar como texto normal. Qual que é a proposta? Para eu não ficar copiando as coisas para vocês, eu já preparei esse material. Então essa é a proposta deste exemplo. Deixa eu organizar aqui para ficar um pouco mais visível para vocês. 150. Ok, a fonte é esse, é o capítulo 1, página 020, página digital 025, exemplo 1.4. Em um exemplo discutido extensivamente no capítulo 10, o engenheiro está interessado em testar a tendenciosidade em um medidor de pH. Os dados foram coletados pelo medidor em uma substância neutra, pH 7. Uma amostra de tamanho 10, então isso aqui é uma amostra, é retirada com resultados dados por. Então essa aqui é a amostra, esses foram os resultados. Ele quer verificar se esses dados são tendenciosos. Lá nos capítulos seguintes, a gente vai ver uma análise estatística mais consistente para essa decisão. Mas aqui apenas, como está no capítulo 1, ele está apenas introduzindo algumas análises preliminares. Então, o que nós precisamos fazer inicialmente aqui? Plotar o gráfico desses dados. Então, para graficar esses dados, eu venho aqui, posso utilizar o GnuPlot, porque nesse caso é necessário utilizar o GnuPlot online, por uma questão de padronização da disciplina. Padronização do curso, perdão, eu vou pegar esses dados e vou organizar esses dados de forma tabular. Esse é o primeiro gráfico que o GnuPlot Online disponibiliza apenas para nosso exemplo. Para eu não ficar digitando para vocês aqui texto a texto, eu já preparei esses dados aqui, eu vou colocar aqui. Então eu tenho a amostra e a posição, para que eu possa entender qual que é a distribuição desses dados. E o script desse gráfico vai seguir essa estrutura. Esses dados eu peguei de cá, eu observo que aqui eu tenho vírgula por uma questão de texto, mas não faz diferença para nós. E aqui é ponto exigência do aplicativo. Então aqui ele vai gerar o gráfico com a distribuição, com a plotagem dos valores. Então vamos lá. O set title, né? Tendenciosidade, um medidor de pH, o set xlabel, amostras, então está o título aqui, amostras. Eu vou desformatar o y, porque eu não tenho interesse em valor de y agora. Eu quero apenas o grid, que é essas linhas aqui, eu quero apenas a grafia, a legenda do lado de fora, e eu quero apenas a grafia dos dados da tabela lá. Então eu vou pegar o x de valor inicial nenhum, não importa, ao valor final 7.11, para ele dar um pequeno espaçamento aqui no final, porque aqui ele já foi bem consistente.
Eu vou pegar os dados, que é uma estrutura que precisa ser seguida aqui, e vou usar a primeira e a segunda coluna com o título amostras. Então, ele vai plotar isso para mim. Como você já tem estudado extensivamente o Gnuplot, é muito tranquilo essa resolução. Então, quando eu grafiquei os dados, eu vou copiar esse desenvolvimento para cá. Então, eu venho aqui e construindo o gráfico. Então, aí eu preciso copiar de onde eu estou tirando isso. O relatório precisa ser detalhado. E aqui a gente tem o primeiro conjunto de dados, que são o primeiro arquivo, né? Que seria o arquivo com os dados. Eu venho aqui. Aqui eu retiro para ocupar pouco espaço. Aqui eu venho o segundo arquivo. É padrão a gente colocar todos os conteúdos de arquivo dentro de tabelas, porque fica fácil formatar e gerenciar. Não é necessário fazer uma formatação excessiva fora dos padrões do próprio Google Docs, para fim de padronização, porque senão os arquivos ficam muito coloridos. E aqui vem o último, que é a imagem. É a imagem do gráfico. Então, a imagem do gráfico vem aqui. Eu posso vir apenas fazer isso com ela e centralizar para ficar bacaninha. Tudo bem? Então, esse aqui é o registro do desenvolvimento da construção do gráfico. Mas a proposta do exercício, ele pede ainda para calcular alguns valores que vão ser calculados logo em seguida. Então, agora, depois que ele faz essa análise gráfica, ele continua fazendo ele apresenta 3 equações. Então, agora vamos colocar essas equações aqui, equações envolvidas na resolução. Eu quero todas as equações e modelos envolvidas na resolução. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o LaTeX para PNG, que vai me facilitar escrever equações com bastante qualidade. Então, a primeira equação aqui, deixa eu nomear para ficar mais fácil para vocês entenderem, é a média. Depois é a variância amostral. Depois é o desvio padrão. Como vocês estão acompanhando o exercício no livro texto, fica mais fácil vocês guiarem aí. Então, essa resolução ela pressupõe que vocês estão consultando o livro. Esse LaTeX to PNG, ele vai gerar uma imagem com o tamanho da equação na formatação LaTeX, porque o Google Docs ele tem um estilo de equação muito reduzido aqui, então a gente vai adotar o do LaTeX. Eu vou apenas copiar essa imagem e vou colocar aqui. Então eu vou reduzir isso aqui um pouco e sempre copiando a descrição da equação. Então, essa aqui é a média. Então, a média é o x barra, que são esses valores aqui, que eu já plotei. A média é a somatória do i, do primeiro até o último elemento, o i igual a 1, do xi. Então, eu vou somando o xi e divido por quem? Pelo n, que é o número de elementos da minha amostra. Okay? Então, essa é a grafia da equação envolvida. Onde eu fiz isso aqui? Ó? Eu utilizei esse software para fazer isso. Então, eu quero detalhadamente todas as fontes do que vocês estão fazendo, os modelos, onde tiraram, como digitaram, essas coisas. Então, a segunda equação que ele envolve aqui, ó, é a equação da variância. Então, eu vou constar aqui. Use sempre o fundo transparente para ficar simples. Então, eu vou copiar a imagem aqui. Esqueci de copiar aqui. Eu deixo o Gnuplot aberto aqui, porque eu posso precisar fazer alguma correção, alguma acréscimo, alguma coisa assim. As equações, é sempre importante a gente reduzir um pouco. Então, ó, a variância amostral ela é dada por esse modelo, que é a soma do x, ou seja, cada elemento, menos o x barra. Então, se eu quiser indicar especificamente aqui, eu posso vir e especificar que esse é o xi. Então, eu vou retificar essa equação aqui.
E eu vou retificar essa aqui, ó. Eu vou retificar essa aqui para ficar bem claro que cada elemento menos a média. A média foi calculada aqui. No mesmo problema, eu preciso manter a coerência bem consistente de todas as minhas equações para eu não ter dúvida do que eu estou tratando. A simbologia é muito importante. Então, cada elemento menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Okay? Esse é o cálculo da minha variância amostral. E quem que é o meu desvio padrão? Conforme já foi apresentado, o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância amostral. Então, eu vou pegar e vou apresentar que a minha variância é o meu desvio padrão é a raiz quadrada positiva da minha variância. Ok? Posso até colocar um positivo aqui, mas não é necessário agora não. Que é teoria padrão, que não seria negativa. Bom, então agora eu já tenho as equações envolvidas na resolução. Então, no desenvolvimento eu grafiquei, agora eu vou fazer com base nas equações que eu tenho. Então, eu tenho as equações, com base nas equações, eu vou fazer os cálculos numéricos. Porque eu também posso ter os cálculos algébricos também que eu preciso fazer. Então, esses cálculos algébricos eu vou utilizar o Octave Online, ok? Como eu estou usando bem simplesmente aqui o Octave, eu não preciso de logar na minha conta e eu vou apenas inserir os dados. Então, os dados eu tenho aqui da amostra, eu vou inserir e desenvolver os cálculos. Então, eu venho para cá, estou compondo o meu relatório, né? O meu relatório é bem detalhado. Eu estou utilizando esse software, depois vocês complementam escrevendo, utilizando o software online. É muito importante ter esse detalhe. Para eu não ficar prolongando a aula aqui, eu não vou ficar floreando muito o fluxo desse texto não, mas é importante vocês colocarem. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é a inserção dos meus dados. Então eu vou inserir os meus dados. Então meus dados estão aqui, agora eu tenho o valor de x. Agora eu preciso de estabelecer os cálculos, primeiramente a média. Então, a média é a soma de todos os valores dividido por n. Então, dividido pelo comprimento do vetor. Eu já separei essas equações aqui para ficar fácil vocês acompanharem. Depois vocês podem parar o vídeo aí e irem fazendo alguns exemplos. Então, ó, o x médio tem esse valor, que é a soma de x dividido pelo comprimento do vetor x. Ok? Como que eu tenho um vetor para ser analisado. Agora eu vou calcular a variância com base nessa equação. A variância com base nessa equação, eu vou sempre acompanhando as variáveis que eu vou criando. Então, eu tenho x, que é um vetor, x médio, que é um valor escalar. Agora eu vou calcular de x eu quero a variância. Então, a variância é o x médio isso, é o x médio menos o x. Deixa eu só observar aqui. Ó, aqui, ó. Conferindo a equação aqui, ó, eu errei aqui, ó. Observe para vocês verem, ó. Eu coloquei o x médio menos o x, cada valor. E aqui na equação, ó, está o x menos o médio. Então, eu vou apenas mudar a equação aqui, ó. Ó, o x médio menos cada valor e cada valor menos o x médio vai me gerar os mesmos valores. Ó, o x menos o x médio. Por quê? Ó, qual que é a diferença aqui? Ó?
eu dei uma paradinha aqui para observar na literatura, a equação correta era x menos x médio. Então eu tinha feito errado aqui, ó. Eu fiz x médio menos elemento, elemento, que isso aqui quer dizer elemento, elemento, ao x. Então, ó, se eu fizer isso aqui e elevar ao quadrado, eu estou tirando a diferença negativa. Se eu fizer o inverso, x ponto menos, ou seja, elemento, elemento, menos o x médio, vai dar basicamente a mesma diferença, só que com o sinal trocado. Como eu estou elevando ao quadrado aqui, não faz diferença. Esse ao quadrado serve justamente para eliminar esses valores que estão sendo calculados da diferença entre o x menos o x médio. Então, ó, agora a equação está coerente. Então, essa equação aqui tinha um erro aqui, mas gerou o mesmo valor, e essa equação de cá está correta. Então, eu fiz essa correção aí. Vamos lá. Então, deixa eu continuar pegando aqui. Bom, o último valor que eu tenho é o desvio padrão. Qual que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Então, a raiz quadrada da minha variância é esse valor aqui, ó, raiz quadrada da minha variância. Como eu tenho a variância de x, ou x a variância, né? Porque é mais fácil colocar o valor x, y, ou o valor que eu estou tratando, e a característica dele depois, porque fica mais fácil organizar aqui. Do x eu tenho tudo, ó, do x eu tenho o desvio padrão, do x eu tenho a média, do x eu tenho a variância, e eu posso utilizar esses valores. Então, eu tenho esses cálculos aqui. Agora, feito esses cálculos aqui, que foi o que a bibliografia propõe, eu vou montar o meu relatório desse tipo de coisa. Então, ó, o meu relatório vem de cálculo. Ó, eu vou copiar até aqui, ou seja, esses valores aqui estão corretos. Eu copio para cá. Esses valores aqui estão corretos. Eu copio para cá. Ok? Então, assim, pode deixar na estrutura que está, porque ele já vem com o tamanho correto dos cálculos, ele já vai mudar o formato de letra aqui para evitar que eu... Porque esse tipo de letra aqui é monoespaçado, esse aqui não é monoespaçado. Então fica consistente. Esses números aqui, 2, 3, 5, 6, isso é comum. Às vezes você erra algumas equações, você faz de novo, você revê, e os dados ficam guardados aqui, ok? Então, finalizado esses cálculos, que a minha média deu 7, a minha variância deu 0,019, o meu desvio padrão deu 0,044. A partir daí eu vou estabelecer a resposta para os valores, que a resposta envolve a grafia dos dados, porque ele pede apenas para fazer alguns cálculos e apresentar as respostas. Então, ó, se aqui tivesse letra, eu responderia... Se aqui tivesse alguma letra, eu responderia resposta A, B, C, D, a grafia dada por... Então, eu venho cá e copio o gráfico. Ok? Essa é a minha resposta. Então, essa é a minha resposta, a grafia dos dados. Agora eu vou... Aqui ele está como... Eu posso vir aqui, ó, e colocar o formato como padrão. Não precisa ficar preocupado em centralizar, esquerda, direita, pular a página, não importa não. Agora ele pergunta sobre o x médio. Então aqui, ó, eu posso graficar esse valor aqui, ó. Eu sei que o x médio é esse valor. Então, ó, eu aproveito para copiar aqui que o x barra é o valor que eu queria encontrar. Então, ó, eu tenho o x barra, ele vai gerar, ou seja, eu sei que o x médio é esse, ok? Então, ó, esse é o valor do x médio, ok? Então, ele é dado por isso. É sempre bom eu copiar Sempre bom não, é uma regra do curso a gente copiar a equação em LaTeX, para ficar mais fácil formatar depois, e a resposta real. O segundo valor é o S2, né? Que é o S2, que é 7, que é a variância. Ela é um pouco mais simples, não precisa de copiar. Então, eu venho aqui e eu coloco aqui S2. S2, ele gera
Aqui, nesse caso, como os valores são bem simples, eu poderia estar digitando. Mas eu vou copiar aqui por uma questão de estar naquele x-barra, mas o x-barra são equações bem simples. O outro é o S, né? Ele é o valor de 0,44. Procure não digitar esses valores para que você possa não errar. Ah, olha, eu errei ali, ó. Ó, não é x, é S2. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Copia a imagem, eu venho aqui. Ó, esse aqui não é S2, ó, esse aqui não é... Esse aqui... esse aqui é o S2, agora eu tenho esse valor aqui, que é o desvio padrão, que é o S. Então, o desvio padrão é o S, que é a raiz quadrada positiva do valor, ok? Copy. Então, eu venho aqui, copio esse valor, reduzo um pouco, e vem cá e copio. É ruim a gente estar digitando isso aqui de novo, então é melhor você copiar. Então, a ideia essa equação ela deveria ter um tamanho padrão, só que quando ele copia o texto, a imagem, ele copia ela bem grande para fins de resolução, né? Mas eu poderia tê-la no editor LaTeX mais consistente, a puro LaTeX, ele colocaria todas as equações com o mesmo tamanho padrão. Ok? Então essa aqui é a resolução do meu problema. Eu sempre quero a equação em LaTeX e a imagem dela, vai ficar fácil depois editar alguma coisa assim, e a resposta de todos os dados. Então eu vou colocar aqui. Estatística, bom, uma análise dos dados, né? Poderia ser uma análise preliminar dos dados. Uma análise preliminar dos dados é essa aqui, ok? Então o arquivo está gerado aqui, não precisa estar salvando, porque o Google Docs já gera. Essa imagem que foi gerada aqui no GnuPlot, você poderia salvar essa imagem para fazer o download, mas se você vier aqui também, você pode fazer a cópia dessa imagem aqui também. Essa aqui é em SVG, ela tem uma resolução maior, então poderíamos salvar a imagem aqui. E essa imagem poderia ser copiada para cá. Essa é um comportamento muito importante para que você possa ter a imagem original. Mas, caso necessário, você pode vir com esse script aqui, esse script vai gerar, e esse dado vai gerar essa imagem. Tudo bem? Ok? Então, finalizado a resolução do exercício com esse desenvolvimento. Então, cada tópico ficou dessa forma aqui. Ok? Muito obrigado.